Nesse contexto de pandemia, infelizmente, estamos sendo sistematicamente comunicados sobre o aumento vertiginoso dos casos de violência doméstica contra as mulheres. Em estudo recente, publicado por pesquisadores aqui da UFB, há um apontamento para um aumento de cerca de 40% dos casos de violência doméstica contra a mulher nesse ambiente de pandemia aqui na Paraíba. Também, recentemente, a gerência do aplicativo SOS Mulher PB comunicou que só no primeiro mês de pandemia nós tivemos um aumento de cerca de 105% do número de denúncias nesse aplicativo. E esses números, eles se coadunam com a realidade nacional. Há estados comunicando por seus veículos oficiais um aumento de cerca de 200% de denúncias de crimes contra as mulheres no ambiente doméstico. E esses números também são uma realidade internacional. A ONU Mulher já comunicou o aumento significativo a nível mundial da violência doméstica contra a mulher. Isso é reflexo tanto da coabitação quase em tempo integral com seu possível agressor, como também do distanciamento social, que causa a falsa sensação da supressão da esfera pública. A mulher já não anda mais naqueles ambientes sociais que ela costumava ir, ela não está indo para o seu trabalho, ou porque está em casa em regime de teletrabalho, ou porque em decorrência da pandemia perdeu o seu posto de trabalho. Ela não socializa mais com seus familiares, nem com seus amigos, porque está em isolamento ou em quarentena em casa. Ela não vai mais para lugares costumeiros como salão, supermercado, escola pegar filho. Então ela tem a sensação de que ninguém vê essas marcas, que ninguém se interessa por essas marcas da agressão que ela sofre, assim como também o agressor. Ele se empodera dessa falsa sensação de que só existe um ambiente privado, particular, doméstico, que é impenetrável, que ninguém tem ciência da violência que ele perpetra contra a mulher, e ele se empodera disso contra a própria vítima, né? Ele ganha mais força, ele acha que a mulher ela vai sucumbir, que ela vai silenciar diante dessa violência, porque ela não tem a quem recorrer, porque não tem meios dela se esquivar nem quebrar esse ciclo de violência. E isso faz com que ele cresça em relação à vítima. As violências elas vão tomando proporções maiores. Quem já costumava agredir a mulher passa a um ciclo maior, um grau maior, mais elevado de violência, ou aquele que nunca perpetrou uma violência contra a mulher passa a se utilizar desse poder no ambiente particular, né, doméstico, para fazer isso pela primeira vez. O que é mais importante nesse momento é que todos saibam que o sistema judicial ele continua funcionando na pandemia, né? Os órgãos públicos, as instituições, elas continuam em plena atuação. As mulheres têm a quem recorrer, as mulheres têm canais para se insurgir contra essa violência. Os processos continuam ocorrendo, medidas protetivas estão sendo deferidas em regime prioritário nessa pandemia. O sistema OAB está intervindo, a rede de apoio às mulheres, a REANCAV, está funcionando perfeitamente, delegacia online, há protocolos específicos para esse momento de pandemia. É importante que as mulheres se empoderem dessas informações e que a sociedade tome esse embate, esse dever de combater a violência doméstica de forma ampla, né? A gente já sabe que existe uma lei federal que obriga os síndicos a comunicarem às autoridades públicas uma possível notificação de violência em seu condomínio. Isso é um apontamento, uma demonstração de como esse dever de todos nós. É importante que tanto vítimas como agressores saibam que nós estamos olhando por todas. Estamos em distanciamento social, estamos isoladas, mas não estamos sós. Nesse período em que o isolamento social se faz tão necessário, a Polícia Civil da Paraíba disponibilizou mais uma ferramenta para o atendimento às mulheres em situação de violência doméstica, que é o registro por meio da delegacia online. O registro na delegacia online dos casos de violência doméstica contra a mulher pode ser feito nos casos de ameaça, injúria, calúnia e difamação. Nos casos em que exista violência física ou violência sexual, não se pode registrar por meio da delegacia online e, nesses casos, se faz necessária a presença da vítima para algumas diligências. É muito fácil fazer o registro na delegacia online. Primeiro,
abre o site da delegacia online, segue para a parte que fala de boletim de ocorrência, em seguida vai para o ícone violência doméstica contra a mulher. Clicando nesse ícone vai aparecer a primeira tela, houve ou não agressão física. Não havendo agressão física, vai abrir uma nova etapa desse preenchimento, que vão ser os 5 passos. Primeiro passo, dados da vítima. Segundo passo, informações sobre a ocorrência, ou seja, data, horário, local. Terceiro passo, dados do acusado, e aí você coloca nome, apelido, endereço residencial ou endereço que esse acusado pode ser localizado. E também é importante colocar o tipo de relação que você teria com esse acusado. Em seguida, a gente passa para o quarto passo, o histórico da ocorrência, que aí é primordial que a gente coloque dados sobre a ocorrência propriamente dito, então data, horário, local, se souber, bem como que no caso de ameaça seja especificado a ameaça que sofreu, os termos em que foram utilizadas essas ameaças e no caso dos xingamentos, quais xingamentos foram falados. Em seguida, abre-se o último passo, que é o da representação criminal, que é quando a mulher quer que esse agressor seja processado, que ele seja responsabilizado criminalmente, que seja instaurado um inquérito policial contra ele, que ela pode querer ou não, que é um direito dela, e o pedido da medida protetiva, que a medida protetiva de urgência, ela serve para que a violência cesse e que não aconteçam mais outras violências. Isso não quer dizer que a mulher só tem direito a pedir a medida protetiva se representar criminalmente. Uma coisa independe da outra. Ela solicitando essa medida protetiva vai abrir uma nova parte que fala do questionário de avaliação de risco, que esse questionário ele é formado por questões bem simples sobre os tipos de agressão e como essas agressões ela sofreu. Após isso, esse registro vai ser encaminhado para a coordenação das delegacias da mulher, que vai homologar essa ocorrência e de imediato vai ser encaminhado para a delegacia competente, seja uma delegacia da mulher ou uma delegacia municipal. Então, a delegada ou o delegado responsável por aquela delegacia vai olhar essa ocorrência, vai analisar, pode entrar em contato com essa mulher se achar necessário para algum esclarecimento e depois encaminha para o Poder Judiciário aquela solicitação da medida protetiva.